Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Isabel e hoje eu quero falar mais um pouquinho com vocês do autoconhecimento, né? Que no outro vídeo eu falei sobre a procrastinação, quero continuar falando de uma outra parte que também estou descobrindo, que fala sobre a dissociação. A dissociação é o contrário de associação. Né? Então a gente sabe que a associação é se juntar a alguém, alguma coisa, e dissociação, então, é separar, né? Se excluir. Eu vou ler umas coisas que eu anotei aqui e daí a gente conversa um pouquinho, tá? Dissociação é o contrário de associação. É uma espécie de bloqueio emocional, onde a percepção da vida fica insonsa, sem sabor. Olha só que forte. É a desconexão interna com um modo de sobrevivência a uma situação ou sobrecarga emocional, né? Sempre tem o emocional que traz tudo isso da infância que a gente carrega para a vida toda. É uma forma de desconexão que leva a fugir ou entrar em um estilo de vida de piloto automático, que é, acho que o grande problema da grande maioria das pessoas é isso, né? A gente entra num piloto automático. A gente vai fazendo as coisas sem se dar conta. Não é o que eu queria fazer, mas quando vê, já fez. Aí, nesse piloto automático, a gente se desliga inteiramente, né? Há uma perda de senso de admiração pela vida. Que coisa triste isso, né? É um modo de fuga, porque a vida pede energia. Então, a pessoa vai para as fugas, né? Porque para tu fazer uma coisa, tu precisa ter empenho, botar tua energia naquilo ali. E a procrastinação de, não, é muito cansativo, não vou. E acontece essas fugas. E o pior das fugas hoje em dia é esse aparelhinho aí que eu falo com vocês, que é o celular, né? A pessoa pega o telefone ali para olhar um feed e fica rolando tela, rolando tela, rolando tela. Passou meia hora, passou uma hora e não fez o que deveria fazer, né? Então, é uma fuga, hoje em dia, muito forte, né? Uma das, porque são várias, né? Então, é uma delas muito forte. Ó, a pessoa tem dificuldade em ouvir o próprio desejo. São tantos estímulos, tantas coisas de fora que a gente não se ouve. E isso é muito sério. Porque a gente ouve tanta coisa de fora. E se a gente for seguir tudo, a gente se perde. E se a gente se perde da gente mesmo, que é o pior, né? Com tanta informação, com tanta coisa que vem, é para venda, é para medicação. Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Come isso, não come aquilo. Tu não sabe mais o que tu faz. Porque um diz uma coisa, outro diz outra. E é aí que a gente tem que parar, pensar, olhar pra gente, o que a gente quer, o que a gente precisa, né? Dificuldade em ouvir o próprio desejo. E por isso começam as fugas. E é aí que procrastinamos geralmente, né? Que geralmente a procrastinação aparece aqui. É uma coisa assim muito séria, porque isso atrapalha muito a vida da gente. E novamente eu falo, para a gente buscar a raiz disso tudo na infância, a gente encontra explicação para isso. Só que é uma coisa que dá trabalho, essa autoanálise, buscar isso aí. E a gente tem muita distração, é mais fácil entrar na distração. Eu tô cansado, eu mereço descansar. E vamos para outras coisas, né? Então aqui também fala, só deixa eu achar aqui, que é muita anotação, né?
E eu sou geminiana na casa 6, que é a casa do virginiano, que o virginiano também é detalhista, assim, metódico, né? Imagina, né? Eu procrastino, sou detalhista. Aí já viu como é que fica. Eu gosto de um caderninho, uma caneta pra caramba. Então, procrastinação. Anotei aqui, ó. Eu sinto uma incapacidade de iniciar tarefas, uma sensação de bloqueio, não de escolha. Não é que eu não quero fazer e não conseguir, é não conseguir se mover. Querer fazer e não conseguir. A tarefa parece distante demais, parece que eu não vou conseguir fazer aquilo, que aquilo é irreal para mim. E não é. É a gente parado na inércia, esperando alguma coisa acontecer, e a gente sabe que não é assim, né? Eu evito decisões importantes e permaneço em situações para não doer, mas isso também acaba me doendo depois mais ainda, porque a gente fica parado, perde o tempo, não faz o que deveria, e aquilo deixa a gente mais chateada ainda, né? As minhas emoções parecem estar amortecidas. É meio frustrante não conseguir o que se quer na vida. Mas pior é conseguir e perceber que tinha uma ideia errada sobre o que se queria. Não saber o que se quer é complicado. E eu percebo que a gente faz muito isso. Às vezes, eu olhando, pesquisando, estudando, eu sempre ouvi essas pessoas que ensinam assim, muitas coisas, né? Muitos professores, assim, muitos filósofos falando para onde você quer ir. Aí eu me perguntava, gente, o que eu quero? Eu não sei, muitas vezes eu não sei. E a gente, ser humano, é assim mesmo. E não dá para se culpar. A gente tem que tentar se entender. Dissociação é uma espécie de bloqueio emocional, onde a percepção da vida fica insonsa, sem graça. Isso desconecta a pessoa do seu interno e passa ao piloto automático. A criança que aprendeu que para ser amada ela deve se silenciar. Isso leva à dissociação. Crianças que passaram por isso foram submetidas a demandas muito cedo. Cuidar da casa, irmãos, etc. Tendo que tomar decisões acima de suas capacidades por causa da sua idade. E assim aprende a atender a todos e se deixa de lado. No fundo, carrega medo de errar. Olha só. E se deixa de lado. No fundo, carrega medo de errar, de frustrar os outros e de ser abandonada. Amadureceu antes do tempo, mesmo sem querer, quando a criança ainda precisava de cuidados. Isso deixa marcas. Calou tão bem que hoje se perdeu de si mesma, do seu sentir. E isso é uma verdade, gente, porque, novamente, vou falar por mim. Eu fui uma criança que meus pais trabalhavam fora e eu e os meus irmãos tínhamos que tomar conta da casa. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, 2 anos, que já é falecido, e eu era a menina mais velha, né? Era meu irmão, eu e uma outra irmã mais nova. E a gente foi ensinado que a menina, né, naquela época assim, hoje já tá um pouquinho diferente, eu acredito, mas a menina sempre tinha mais responsabilidade dentro de casa.
Então, realmente, eu fui bem sobrecarregada. O meu irmão até fazia alguma coisa, mas era menino. Isso é coisa de menina. Então, realmente, eu fui uma criança que tive que tomar conta da casa, tinha responsabilidades e realmente numa idade que eu ainda precisava de cuidados. Mas eu fazia porque eu sempre tentava agradar o pai ou a mãe e nem sempre, claro, com certeza eu não fazia como ela, né? Porque eu era uma criança. E para ver como isso deixa marcas, eu fui uma criança que fui amadurecida antes do tempo. Eu estudei também astrologia, foi uma busca minha também para me ajudar a me entender dentro da astrologia e também ali dentro da astrologia tem explicação o porquê que eu sou como eu sou também de assumir, né? Não tinha outra escolha. Responsabilidades muito cedo, cuidar da casa, cuidar de irmão. Então isso deixa marcas. Hoje eu olho algumas crianças sendo criança até 13, 14 anos, até mais. E eu não tive isso. Então, não culpo nos meus pais também, porque eu tenho certeza que eles fizeram o melhor que eles podiam naquela época, né? Em toda a situação, porque eles também iam trabalhar para poder dar uma vida melhor pra gente. Mas deixa marcas. E hoje eu sou como sou e não me entendo muito bem, porque a gente não tem o acompanhamento que deveria ter. Pois se uma mãe tem que deixar os filhos sozinhos, que naquela época nós ficávamos sozinhos, hoje em dia não dá para deixar a criança sozinha na idade que nós ficava, porque precisava trabalhar. E imagina um tratamento psicológico, que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Porque quando eu percebo as histórias das pessoas de mais idade, eu vejo que tem muitos traumas, que as pessoas têm muitas feridas que não se curam e deveriam procurar ajuda. Mas também tem um preconceito muito grande que eu sempre, na minha infância, quando alguém falava em psicólogo, os mais velhos já diziam, até mesmo sem saber, né? Porque tem diferença entre psicólogo e psiquiatras, já diziam, é médico para louco. Vai no psicólogo porque tá doente, porque é louco, porque tem isso, porque tem aquilo. E não, né, gente? Não é, não. E eu percebo uma geração de pessoas de idade muito amarguradas com o passado, olham para trás e reclamam, se queixam. E hoje levam um dia a dia bem até tristes alguns, né? E gostaria, assim, às vezes até de falar para algumas pessoas que eu conheço do meu convívio familiar, para olhar para frente, para perdoar, para tentar mudar isso, mas eles estão tão agarrados naquela dor, sabe, que parece que são movidos por aquilo. Mas isso é um outro assunto. Mas eu acho muito triste isso. Mas são coisas da vida, né? E isso é uma coisa de cada um. Buscar se conhecer, buscar se entender. Então a gente consegue enxergar o quanto essa dissociação, e realmente eu fui uma criança muito dissociada de muita coisa. E ainda assim adulta, também me
desassocio de muitas coisas. Percebo isso em vários aspectos. Mas estou me corrigindo. Então, outra coisinhas para a gente se olhar. E não com cobrança, não com peso, compreendendo que a gente é humano, é normal, isso, né? Tá, deixa eu ver se eu acho aqui uma outra partezinha. Falava. Agora eu não vou achar, porque eu gosto de marcar com a caneta marca-texto e não achei, mas pra gente se olhar com amor e eu já até ia ler outra parte aqui, mas é outra identificação, para não confundir muito com essa da dissociação, né? E essa coisa da dificuldade em ouvir o próprio desejo. Quantas vezes a gente quer fazer tal coisa, não faz, porque acaba sempre fazendo para agradar os outros, né? E vai sempre se colocando de lado. Então, vamos se olhar. Claro que a gente não pode, né, levar tudo a ferro e fogo, 880, a gente tem que ter esse equilíbrio, mas também se olhar com carinho, saber que a gente tem os nossos desejos, olhar para nossa criança interior, às vezes fazer um agrado, né? E também não criticar muito, não julgar muito, porque cada pessoa passa por experiências diferentes, às vezes muito traumáticas, e a gente tem o hábito de julgar. Eu falo porque eu também julgo, eu não me excluo disso aí não. Mesmo eu me policiando, eu ainda faço isso. Não só com os outros, mas comigo mesmo, que é pior ainda. Mas nem sei o que é pior ou menos pior. Sei que estou nesse caminho aí de autoconhecimento, nessa caminhada que é longa. E eu espero cada vez melhorar, me compreender, me entender, sem me chicotear tanto. E é isso aí, pessoal. Então, isso aí é mais uma questão nossa, né? Pra gente se analisar dessa coisa que é a procrastinação. Então, eu falei no outro meu Deus, fugiu a palavra? Peraí. Perfeccionismo. Oi. Tá, então, perfeccionismo, né? A gente buscar tudo perfeito, que não existe. Né? O perfeccionista não se permite errar, né? Faz de tudo para esquivar o erro. Então, para não errar, ele prefere não fazer, né? Foi no outro vídeo. E esse da dissociação, né? Que a gente acaba se desconectando da vida. E vamos se analisando, se melhorando. E a gente melhora o nosso entorno. Sempre com muito carinho, com muito amor, sempre pedindo a Deus essa força, o nome que você quiser dar para essa energia, para esse universo, dentro da sua religiosidade ou não, porque Deus não está dentro de uma igreja, de um templo, Ele está na gente. Que a gente possa ser mais gentis com as pessoas, com nós mesmos, para levar uma vida mais leve. E de alguma forma, se esse vídeo te ajudou, te peço para sempre dar uma passadinha por aqui, curte, comenta, compartilha e a gente se vê na próxima. Até lá, tchau, tchau.